Olá, você está assistindo Giramundo, o podcast da minha coluna semanal do Diário Campineiro. Hoje a minha convidada é a doutora Aniele D'Agostino. Ela é PhD em naturopatia e especialista em saúde intestinal integrativa. Ela trata de doenças que têm uns nomes esquisitos: disbiose, SIBO, SIFO, síndrome do intestino irritável, esse é mais conhecido, e a doença de Crohn. Mas a gente vai explicar essas siglas e tudo o que significa. Doutora Aniele, seja bem-vinda ao Giramundo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de trazer conhecimento à população, né? E ainda mais as patologias intestinais que têm crescido tanto. Sim, sim. E vamos começar conversando, falando um pouquinho sobre você e a sua formação, que é uma área bastante diferente. Vamos, né, colocar como diferente. Isso. A naturopatia clínica integrativa, né, Lili, é pouco explorada ainda no Brasil, mas já existe há muitos anos, é uma medicina natural praticada milenar. Inclusive, ela antecede, inclusive, a medicina tradicional ocidental, né? Então, é aquela medicina dos antigos, como a gente fala, os chazinhos, o vovô, a vovó. Mas ela é, sim, uma visão clínica e muito séria e muito eficaz, porque ela vai enxergar o paciente como um todo, não somente, né, numa especificidade. Então, ela enxerga o paciente as tríades do corpo, mente e alma. Então, a gente enxerga que o paciente, quando ele adoece, ele não adoece só no físico. Muitas das vezes está relacionado com o emocional, está relacionado com as emoções. Então, o naturopata ele tem essa visão de enxergar o paciente como um todo, né? E a naturopatia ela é muito praticada principalmente na Alemanha, é onde a gente mais tem institutos, inclusive de naturopatia, nos Estados Unidos, na Califórnia, no Canadá. Então, existe muito, e hoje aqui no Brasil, inclusive, eu sou uma das pioneiras, precursora, né, da naturopatia clínica integrativa. E você falou, né? Você fez PhD. Você fez, não, desculpa. Você é PhD em naturopatia. Como foi essa formação? Isso. Onde foi e como foi? Isso. A minha primeira formação foi no esporte. A minha primeira graduação foi educação física, porque eu sempre fui atleta, então eu sempre gostei de lidar com a saúde, com os meios saudáveis, né? Então, acredito muito na relação do esporte com a saúde em si. Aí, fui me especializando, fui fazer nutrição também, me especializei. Fiz medicina do esporte para entender a reabilitação de uma forma mais regenerativa, mais rápida, porque um atleta ele se regenera muito rápido, né? E aí eu tive o grande prazer de conhecer o meu mestre, que é o Dr. Laí Ribeiro, né, que foi o precursor dessa linha natural. Também conheci o Sr. Hens, que é um naturopata muito renomeado, que atuou na Alemanha. E aí fui indo para esse mundo e enxerguei, né, esse grande ouro que é a naturopatia. E aí eu fiz 4 especializações em naturopatia, né, 2 delas internacional, e também fiz o doutorado em naturopatia em Flórida, Orlando, né? Então foi aí que eu me especializei e me apaixono cada vez mais que a gente enxerga essa visão natural do ser humano, né? O quanto a gente, ainda que estuda, tem muito a ser estudado, porque cada indivíduo é único. Então, na medida que a gente vai tratando o paciente, a gente vai aprendendo com essa individualidade, né, do ser humano, tanto biológica como emocional, o histórico que esse paciente carrega. Então, é uma visão muito linda. E é uma visão holística, Isso, né? O todo. E isso. eu imagino que você, com essa primeira formação em educação física, tenha sido o primeiro encanto, né? Porque você estuda o corpo, né? A saúde do corpo, né? Através do corpo, várias coisas. E agora vamos falar daquelas doenças que têm uns nomes esquisitos, como a disbiose. Explica pra gente o que é. Isso. Inclusive, como que eu vim parar no intestino, né? Que aí eu fui me especializando cada vez mais em intestino, justamente quando eu não conseguia ter resposta dos meus alunos e até dos pacientes. E aí eu fiquei buscando a causa, né? Porque toda doença tem uma causa. E aí eu descobri que toda causa vem do intestino. Olha. Praticamente todas as doenças nascem do intestino. Estão relacionadas com algum problema lá. Hipócrates já falava, né? Antes de Cristo mesmo, Hipócrates, o pai da medicina, já falava: toda doença nasce do intestino. A gente também tem a Uda Kleiker, que também foi uma médica cientista que estudou muito sobre intestino e ela trouxe muitas valias. E hoje a gente tem inúmeros estudos científicos mostrando
que a causa vem do intestino. Então, todas essas nomenclaturas, a SIBO, a CIFA, a disbiose, né, que a gente pode até explicar o que cada uma delas se refere, mas, num contexto geral, é um desequilíbrio intestinal. Está sempre relacionada a alguma disfunção nesse organismo. Inclusive, muito se fala que o intestino é o segundo cérebro, né? O que tem de real nisso daí? Eu sempre falo que ele é o primeiro. É o primeiro. Eu falo que ele é o primeiro. E eu tenho vivenciado isso diariamente na prática clínica. E é, inclusive, um título de um livro, Lili, que eu estou escrevendo. Que Intestino, bacana. o primeiro cérebro, né? Que legal. Que realmente, quando ele não vai bem, não tem humor, não tem memória, não tem neurotransmissores, né? E a gente já está vendo vários estudos comparando aí, né, a inatividade de neurônios, inclusive de crianças autistas, de crianças com TDAH, essas disfunções neuropsíquicas totalmente relacionadas com o intestino. E na medida que a gente melhora o intestino, dá condições intestinais, o paciente melhora, né? O Dr. Laíre Ribeiro, ele fala muito sobre a dieta, né, de açúcar e a dieta, enfim, que inclusive pode combater inclusive células cancerígenas, né? Isso. Porque é a energia da qual a célula se alimenta e enfim. Acho que nunca é tarde para a gente mudar a alimentação, né? Exato. E para você, qual seria a alimentação padrão para a pessoa ter um intestino assim regulado, saudável? Tem a ver, lógico, com a alimentação, porque é ele que vai depurar tudo isso, exatamente. Né? Então, para você, qual seria a dieta especial, a dieta que você considera principal para que a humanidade deveria seguir, né? A dieta de desembalar menos e descascar mais, né? Então, se a gente desembalasse menos realmente produtos industrializados, né, com corante, com os ativos químicos, e conseguíssemos descascar mais, tirar realmente o alimento de verdade. Esse é o alimento que todos nós deveríamos consumir, o alimento de verdade. E é claro que nós hoje temos tido uma vida ocidental, com pouca prática de atividade física, muito estresse, né? Então as pessoas também não gastam tanta energia comparado com o que comem, né? Então, inclusive, o intestino, ele fast food, né? Exatamente. Para as pessoas rápido, agitadas. né? Porque preparar uma comida de verdade é complicadinho, dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Mas eu adoro cozinhar. Eu adoro, assim, e na medida do possível, a gente em casa tem uma alimentação mais saudável. Eu acho que eu sou a pior da família, que tomo coca, adoro, enfim. Mas eu falo que cozinhar é um ato de amor. Exatamente. Né? E parece assim, o dia que eu não estou bem e eu vou para a cozinha, não sai uma comida legal também, né? Exatamente. E deve até fazer mal para quem come. Mas cozinhar é um ato de amor e tem muito a ver com a saúde, né? Muito. E você está falando também dessa coisa da naturopatia, né? Dessa medicina integrativa, que ela antecede até a própria medicina, né? Porque você, inclusive, citou até o Hipócrates? Isso. Não sei Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, isso. Né? E assim, eu acho que ela é bastante antiga e ela é baseada muito, talvez, isso é uma pergunta, não é uma afirmação, ela é baseada na medicina chinesa, que é uma medicina milenar e trata dessas coisas. A naturopatia é muito bom porque ela Ela contempla todas essas terapias e visões de medicinas naturais. Então, dentro da naturopatia, né, o aluno, eu sou uma das coordenadoras de formações em naturopatia, pós-graduação em naturopatia, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Ele vai conseguir enxergar tudo que é medicinas naturais. Então, a gente vai contemplar com a medicina tradicional chinesa, porque ela já tem essa visão também, a Ayurveda também, a Ayurvédica também, e a medicina germânica. A medicina germânica também é uma medicina só de visão natural mesmo. Natural. Essa eu nunca, já ouvi falar da Ayurvédica e óbvio, da medicina chinesa, né? E a mais natural. E assim, eu acho que na pós-pandemia, né, o momento que a gente vive, as pessoas têm buscado mais por
eu não vou chamar de alternativa, porque parece que a gente está rebaixando, né? Eu usar esse termo, mas as pessoas têm buscado essa harmonia do corpo, né? Do corpo com a alimentação. Muitas pessoas se tornando vegetariana, né? Até veganas, né? E isso também assim acaba prestando atenção mais no mundo que a gente vive, naquilo que a gente consome. Eu acho que entra tanta coisa nisso, né? Eu acho que é para lá de saúde, é uma questão cultural também, né? Sim, acaba sendo cultural, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, o japonês que tem uma alimentação, né? O povo japonês, Sim, né? O raiz, né? Ele é muito mais saudável, né? Ele tem uma longevidade maior, inclusive, né? Por conta da alimentação, isso já está provado, né? e até pela quantidade, né? Eles comem bem menos do que nós. A gente, né? geralmente vai no rodízio de comida japonesa, quer comer a mesa inteira, eles são um pouquinho, né? O problema mesmo, principalmente do brasileiro, americano, é que a gente come muito. A quantidade, né? A quantidade. Muito. Mas você acabou me enrolando, né? Quer dizer, não me enrolando. Você até explicou, mas eu queria assim, um cardápio mesmo. Perfeito. Você falou da comida descascar mais, desembrulhar menos, mas qual seria o cardápio ideal para o brasileiro comum sobreviver no dia a dia? Eu estou falando do brasileiro trabalhador, aquele que pega ônibus às 5 horas da manhã e que volta para casa às 7 horas da manhã, da noite, né? Para boa saúde, o que a gente mais tem que ter de prioridade é proteína. Proteína. Porque todas as nossas células se alimentam de proteína e é o que nós menos consumimos. Tá? A quantidade proteica. Então, quando geralmente a gente pensa e fala com o paciente o que ele consome no café da manhã, ele vai falar pão, manteiga e café, né? Então, assim, não teve proteína, né? Aí ele passa, às vezes, comi uma fruta no intervalo. E no almoço, pratão de arroz, pratão de feijão, um pouquinho de mistura que fala, né? E a salada. Então, é muito pouco. O homem ele deveria consumir, em média, 75 gramas de proteína e a mulher 55. Então, na alimentação... Por dia, não por refeição. Por dia. Isso, no decorrer Isso equivale do dia. a mais ou menos um Por exemplo, bifão. Um bife geralmente tem de 9 a 12 gramas. Nossa, bem pouquinho, né? Então, tem pessoas que só vai comer aquela proteína no almoço. E ainda, o que acontece? Não é só a questão do alimentar, é o quanto o meu corpo absorve, que aí cai o nosso intestino. Entra no intestino. No objeto da conversa. Exatamente, porque às vezes tem muitos pacientes que fazem uma alimentação adequada, que fazem a dieta rica em proteína, que aí o ideal é consumo de proteína, verduras, né, as fibras e pouquinho de carboidrato. Se eu sou uma pessoa que eu quero perder peso, eu tenho energia para gastar aqui a gordura corporal, eu praticamente não preciso da energia do carboidrato. Entendi. A energia do carboidrato é para aquela pessoa que vai gastar naquele momento e que ela não tem estoque. E aí, no prato do arroz e feijão, qual é o feijão pode ser considerado uma proteína? Bem pouco. Né? É bem cultural, né? O arroz e feijão é uma cultura brasileira. Tanto que nos outros países, nos Estados Unidos, no próprio Japão, ninguém come arroz e feijão, somos nós. É verdade, né? Então, e quando a gente tira esse hábito, né? Não que a gente não precise ou vá fazer falta. Eu sou prova que não faz, porque muitos anos não como, minhas filhas, muito raramente. Agora, quando a gente quer viver aquela cultura, então a gente tem consciência de que a gente está comendo por ser uma questão cultural, que é gostoso, claro, mas não que a gente vai enxergar que aquilo é um extremo nutriente, não é. Então, é importante que a gente tenha mais liberdade ali para as proteínas fazerem o papel dela de nutrição e legumes, né? Então, o paciente vai comer. O ideal é que o brasileiro coma uma grande quantidade de proteína, até 3 no prato. Então, uma quinoa. Diferentes. Uma quinoa, um filé de frango e ovos cozidos. Excelente. Um prato bem recheado. E aí colocam legumes, um brócolis, uma abóbora cabotiã, que tem o índice glicêmico bem baixo, né? E sempre a abertura, Lilian, o ideal é um pratão de salada. Né, para preparar a nossa digestão, para preparar o intestino. Então, vamos se alimentar super bem no almoço. Preparar a digestão, inclusive, com água e limão. Né? O limão já vai ali
gerando um equilíbrio do pH antes do almoço. Antes do almoço. Então, pegar um copo de água, de preferência não gelado, se puder até morninho, melhor ainda, porque já vai criando peristaltia do intestino para ele ajudar na digestão. Para quem sofre de refluxo, né? Já vai regular o pH, ajuda demais. Pacientes que às vezes tinha vários refluxos, azia, só de tomar água com limão antes da digestão já ajuda nesse bacana, processo. Isso é uma super dica, né? E super simples, né? Aí, fazer um prato de salada. Por quê? Porque aquelas fibras também vão ajudar a preparar o intestino para quando receber a proteína, ele tá mais preparado para digerir, né? Para fazer ali aquela composição proteica da absorção. Agora, vamos lá para a salada. A salada, você está falando da salada de cruz, né? Crua. Isso. Nada de, por exemplo... Cenoura, não, a cenoura crua, se for crua, tudo bem, né? É o ideal sempre cru. Ou você, então pode ser alface, tomate, a cenoura ralada, o que for, né, o que der para ralar cru. Isso. Isso é uma salada. Isso é uma salada. Mas, por exemplo, o brócolis cozido já não entra na salada, ele vai fazer parte do, ele é um legume que vai pro prato principal. Isso, um repolho ralado, né? Entendi. Também pode colocar. Então, tudo que for cru vai para a salada e já vai ajudando nessa digestão. Entendi. E tudo que é cru a gente absorve melhor. O intestino gosta de alimentos mais crus mesmo. Tem mais enriquecidos nutrientes. Nossa, tem a mãe de uma amiga minha, que ela é japonesa. Ela só come alimento cru. Olha só. Só cru. Ela não come nada cozido, fritura, nada. É tudo cru a alimentação dela. Por isso que é uma sabedoria, né? Que uma fica sabedoria. Aí, né? Eles têm uma sabedoria, né? É o lugar que mais tem centenários é o Japão, né? Então, com certeza, a gente tem muito para aprender com eles, né? Ah, com certeza. E aí você está falando do arroz e feijão, eu acho que para além da parte cultural, eu acho que a gente tem no Brasil, foi uma questão econômica, o tal do arroz e feijão, né? Porque para um trabalhador, né, conseguir passar o dia inteiro... Eu fico imaginando assim, estou falando de trabalho braçal mesmo, né? O trabalhador braçal. Se não tiver um pratão de arroz e feijão, coitado, ele não aguenta, né? Ele não aguenta. Muito bom, porque ele já gasta muita energia. Mas ele né? gasta, essa é a diferença. Ele pode. Né? Um macarrão, que nem o atleta mesmo. Tem atletas que a gente pede para comer 2 pratos de macarrão, de arroz, feijão. Que delícia, né? Vou virar atleta. Nossa, que saudade das minhas épocas de atleta, porque eu comia tudo que via pela frente, mas você gasta aquilo. Você gasta, lá. né? Então, e transforma aquilo. E é isso daí. Ele é transformado em energia e ele vai fazer parte lá da musculatura, é isso? Ele vai ajudar no processo energético mesmo, para ele gastar naquela explosão de exercício. Ah, né? entendi. E aí a proteína é combustível para ele gastar na viagem. Exatamente, perfeito. Então, assim, não tem muito a ver com a construção da fibra muscular. Ele vai ser o combustível para que ele possa produzir bem aquela performance, e aí a performance ajuda ele na construção da massa. Mas é necessário, é o combustível. Então, quem trabalha realmente, né, um trabalho mais braçal, um gasto energético, tem que consumir mesmo. Né? Agora, a maior parte dos brasileiros, 73%, é muito. Pois é. Nossa, é bem pouco dos brasileiros que realmente gasta energia, que não vive hoje uma vida sedentária, né? E aí também eu vi, segundo dados oficiais, né, da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas, isso no Brasil, né, sofrem da síndrome do intestino irritável. Por que acontece isso? Da onde vem? Existe uma estatística, estudo da origem disso? É o que realmente nós estamos falando, alimentar. A síndrome do intestino irritável é quando o intestino já começa a ficar tão irritado, tão inflamado com os alimentos, né, com os aditivos químicos, inclusive dos alimentos, que ele começa a inflamar. Então, é um intestino inflamado, tá? E aí, geralmente, esse paciente ele vai ter mais sensibilidade alimentar. E a sensibilidade é um pouquinho diferente da intolerância. Porque tem pessoas que acham que só quem é intolerante ao glúten não deve consumir. Mas a sensibilidade, que é aquela pessoa que já tem o intestino irritável, é quando ela consome, por exemplo, um alimento com leite, ou um derivado, né, ou o próprio leite, e ela vai sofrer o quê? Ou uma cólica, uma diarreia, né?
ou uma distensão abdominal. Isso já faz parte desse processo de síndrome do intestino irritável, tá? Mas ela tem inúmeras manifestações. Pode ser na pele, então nem sempre é só com cólica. Entendi. É realmente quando um alimento cai na mucosa intestinal e cria um problema ali de irritação. É o termo mesmo, né? De irritação. E assim, consegue, depois que a pessoa adquire, né, a síndrome, porque não nasce com a síndrome, né? Não, ela foi produzida e ele adquire. Tem tratamento e tem cura? Tem. A pessoa volta ao normal? Tem. Desde que siga aquela dieta balanceada, Isso. bonitinha. E aí, o que acontece, Lili? Com os anos, né, eu trabalhava só com essa parte de ajuste alimentar, né? Hoje a gente tem os testes, inclusive de biorressonância, que a gente consegue testar os alimentos. Tem laboratórios hoje que conseguimos também, pelo IgG, testar os alimentos que não são compatíveis. Então, primeira coisa é realmente eliminar, né? Então, a gente faz a exclusão desse alimento. E o que a gente hoje pode potencializar é desinflamando os intestinos. Então, hoje a gente tem metodologias e técnicas para isso, né? Através das terapias integrativas. A ozonioterapia é uma terapia que ajuda a desinflamar. A hidrocolonterapia, que são as lavagens, limpezas intestinais. Eu também fui uma das precursoras aqui no Brasil com essa técnica, que são lavagens do intestino. Porque a primeira coisa, imagina que está tudo irritado, está tudo sujo lá. Não adianta só mudar. Só não vai alastrar e inflamar mais, mas a inflamação que está lá, a gente precisa tratar. Então, as limpezas intestinais com a dieta e com a ozonioterapia junto também é o que traz um resultado em praticamente 2 semanas. Me explica uma coisa, curiosidade do momento. Você está falando da limpeza intestinal. Essa limpeza... ela não provoca alteração da flora, esse tipo de coisa? Ou isso flora intestinal é coisa do passado? Exatamente, é o que eu sempre falo. Gente, eu entrego minha idade em toda entrevista, porque eu faço umas perguntas... E essa é a verdade. A flora intestinal já foi para o espaço já, mesmo. Né? Já. Muito raro hoje a gente pegar até crianças com flora intestinal. Né? Porque... toda ingestão de antibiótico já foi embora, acaba. né? Entendi. Então, mercúrio, então tudo que a contaminação de mercúrio mata a flora intestinal. Então, quando a gente faz a limpeza, a gente nem vai se preocupar com isso, a gente vai se preocupar em fazer esse processo muito rápido, para que justamente a gente, no término desse processo que não ultrapassa 2 semanas, a gente vai fazer a modulação do intestino. E aí a gente faz a modulação da flora, tanto via oral, como agora com os implantes intestinais, né? Que são supositórios de cepas intestinais. Então, aí o paciente vai repondo as cepas, porque as cepas gostam, né? O local que elas ficam é no intestino grosso. Mas muitas das vezes ela vai passar pelo estômago, esôfago, intestino e já morreu. Nem chega onde tem que chegar. Não chega lá, entendi. Então, hoje a gente tem essa tecnologia de fazer os implantes intestinais, fazer por via retal. Tá? Então, lá faz a limpeza, aplica o ozônio para desinflamar a mucosa e terminou esse processo, a gente modula. Então, tem pacientes que a gente modula por 10 dias, tem pacientes por 90, porque existe cepas... Cada caso é um caso também, é um caso. Né? E hoje existe cepas para tratamento. A paciente quer emagrecer. Existem bactérias para ajudar nesse processo. Entendi. Porque... a gente tem a impressão, né, que tudo fica parado ali, né? Se come uma coisa que não deve, não vai ser processada, não vai ser digerida, não é? Em vez de fazer um bem, acaba, né, fazendo aquele mal danado, fica ali, né? E fica ali parado. E o ruim é que aí cria patógenos, né? E aí o intestino vai acumulando patógenos, vermes, parasitas, coisas que a gente acredita que não existe mais. Nossa, então, eu estava lendo, você falou do parasita, eu estava lendo num material que é seu mesmo, né, que a gente deve... deixa eu até procurar aqui. Aqui. Que a gente precisa desintoxicar, desinflamar e desparasitar o intestino de ano em ano, ou seja, uma vez por ano. Isso. E, assim, como que é feito isso? Bom, você já meio que explicou, né? O desintoxicar já é parar de comer porcaria. Isso. Né? Ter uma alimentação mais saudável, mas comer comida de verdade, isso. Né? O desinflamar é ter essas terapias, né? Isso. A modulação e tudo mais. E desparasitar
Aí seria a ingestão de ativos antiparasitários, tinturas, né, que são muito mais eficazes do que o medicamento. Aí Tá? é manipulado. Tintura, Isso. né? Já vem naquele negócio de chinês mesmo, né? As tinturas chinesas, homeopatia também, óleo de alho, óleo de orégano. Os né? óleos essenciais Pode entram, utilizar também, mas a gente manda manipular os óleos com uma quantidade mais expressiva. Então, o paciente entra naqueles 30 dias fazendo esse protocolo, tanto de ativos, né, quanto as limpezas e como alimentação. Então, esse é o modelo mais eficaz. Obviamente que vai ter pacientes que não vai conseguir tratar dessa maneira. Então, pelo menos de ano em ano, fazer exatamente, tirar esse período e parar com os alimentos inflamatórios, fazer pelo menos o uso de tinturas ou homeopatias, né? Minimizar esse dano mesmo, né? Mas para quem pode, em praticamente um mês a pessoa se reabilita. A gente consegue desinflamar, desintoxicar e desparasitar. Os 3D. Que a gente 3D. A gente sempre fala os 3D. E uma pessoa intoxicada com esses 3D, né? Quais são os sintomas que ela apresenta? O que isso pode causar no organismo como um todo? Óbvio que eu penso que para cada pessoa vai atingir, depende da predisposição, né? Isso. E tudo mais. Mas quais são os principais sintomas que a gente deve ficar atento que existe um sinal que, assim, tirando essa coisa, né, da dor de barriga, da cólica, da diarreia, que aí você sabe que tem um problema ali, né? Mas quais outros sintomas aparecem? Isso, é ótimo nós falarmos, porque tem pessoas que às vezes vai manifestar sintomas que nem imagina que é do intestino. Por exemplo, a dermatite atópica. Né? A dermatite é 100% uma desbiose intestinal. Entendi. E dermatite atópica é a doença do século, né? A doença da moda, porque todo mundo tem, né? Então, é por conta desse aumento mesmo de desbiose intestinal, esse desequilíbrio. Mas fora esses sintomas, então, distensão, chega no final do dia, barriga distende, né? Não sente, às vezes, nem que consegue eliminar gases, mas fica com ele retido. O inchaço, que é o processo de inflamação mesmo. Enxaqueca. Então, a pessoa come o glúten, depois de 3 dias ela vai ficar com uma enxaqueca por uns 4, 5 dias. Se ela já tem essa sensibilidade. Entendi. Então, pessoas que sofrem muito de enxaqueca. E o humor, claro, né? Então, assim, a parte de humor, depressão. Até, assim, uma parte, né? Que é daí que vem a palavra a pessoa estar enfesada, né? O enfesado, ele geralmente é raivoso, ele briga, ele está incomodado, e incomoda as pessoas em volta. E vem daí, né? Vem justamente da palavra, né? De fezes, né? Ele está enfesado, então alguma coisa não tá acontecendo como deveria, né? E faz esse mal todo, né? Isso. Agora, o que eu atendo muito, Lília, é pacientes com depressão. Né? Então, pacientes com esquizofrenia crônica, pacientes com o próprio autismo, mas a depressão é um dos sintomas que há desequilíbrio intestinal. Né? Porque o intestino produz a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E todo paciente que vai para uma medicação, né, com um psiquiatra, ele vai fazer o quê? Uma estimulação dessa serotonina, que está com deficiência onde? No intestino. Né? Então, a maior parte de pacientes que vêm com depressão, tratando o intestino, tem uma melhora significativa. Né? Eu tenho muitos depoimentos, inclusive, no canal, onde ali tem os depoimentos de pacientes com esquizofrenia, 13 anos no hospital psiquiátrico. A gente tratou o intestino, ela voltou a viver. Né? Então, depressão é um sinal bem importante, porque muitas pessoas hoje sofrem de depressão, né? E esse desconforto gástrico, come, não se sente bem, a falta de energia. Falta de energia é falta de saúde intestinal também, né? A parte da libido também, porque o intestino ele precisa estar bem, ele tem que estar harmônico com os outros órgãos para liberar essa produção hormonal, inclusive com o fígado, que eles são órgãos que estão juntos, trabalham em sinergia. São parceiros. São parceiros, trabalham em sinergia. Um depende do outro, um trabalha com o outro. Então, se ele não vai bem, nada vai bem. E também a parte estética, né? O intestino bem, a gente vai ter uma pele boa, bonita, o peso vai estar sempre ideal, a gente vai comer, vai absorver os nutrientes, vai criar massa muscular. Então, aqueles pacientes que não ganham massa, né? E a relação com o câncer também.
Então, o da Clark já falava que todo câncer nasce do intestino, é o que eu venho estudando cada vez mais, e é uma verdade porque houve um desequilíbrio celular. Entendi. E onde aconteceu esse equilíbrio lá? Né? E aí, por esse desequilíbrio, onde está a acidose, aonde vai manifestar aquela célula congênita mesmo. Então, tem total relação também, essa importância. E ela desprende dali e vai para algum lugar que ela tenha... Acidose, onde está um ambiente ácido, porque a célula do câncer gosta de ambiente ácido. Então, se é um fator genético, a pessoa que já tem fator genético, por exemplo, de mama, ela já vai ter uma mama mais acidificada. Entendi. Pelo aí, fator genético. Com toda essa má alimentação e essa inflamação toda vai aumentar a chance de se desenvolver. Nossa, é bacana isso, né? Assim, um podcast só é pouco para tanto assunto. Mas deixa eu voltar ali na serotonina. Qual a ligação, por exemplo, de comer uma barrinha de chocolate quando a gente está precisando muito, né, não é nem de energia, né, é de se dar uma premiação, né, que tem a ver com toda essa história, né, da parte psicológica e tal, mas da gente se dar esse presente. Qual a ligação do chocolate com com o intestino? O que Isso. Ele vai produzir ele que vai produzir serotonina pelo fato digestivo ou é psicológico só? Não, Como é que uma real funciona? mesmo. É os neurotransmissores e quem gera esse bem-estar, né, o hormônio que gera essa atenção, essa sensação de bem-estar quando come o chocolate é para ativação da dopamina. Aí um outro neurotransmissor que é a dopamina. Tá. E aí o chocolate ele faz, né? Ele ajuda nesse processo de estimulação, que quem produz é o intestino. Por isso que tem pacientes que às vezes a gente até sugere que coma. Né? Comer um cacau 70% não vai fazer mal, principalmente o paciente que sofre de depressão e não está produzindo a dopamina. E pode comer uma barrinha inteira? E não. Gente. E onde mais nós produzimos a dopamina? Na atividade física. Então, por isso que aquele bem-estar, quando você finaliza a atividade física, você se sente super bem, com aquela êxtase, vem da atividade física. E aí, como hoje a população está sedentária, não uma faz... coisa puxa a outra, aí uma né? coisa puxa a outra. Mas o chocolate realmente ele ajuda nessa produção da dopamina, né? Que é essa sensação de recompensa. Recompensa. É uma recompensa. Então a dopamina, igual eu terminei exercício, nossa, me sinto recompensado, cumpri, né? Feito. É a mesma coisa, comer o chocolate, cumpri o meu dia, né? Eu tenho um mau hábito que assim, eu pratico um esporte toda quinta-feira, hoje foi dia, e eu nunca quero sair da cama. A minha filha vem me chamar, eu falo, não vou hoje, eu não vou, estou com preguiça, aí eu falo que eu estou com dor de cabeça, não quero, e ela, não, você vai, e ela vai... E eu vou arrastada, vou xingando, aí chega lá e eu sou outra pessoa. Sim. Eu volto com outro ânimo, assim, alegre, porque eu sou, em geral, uma pessoa alegre e falante e tal, mas eu saio da cama, assim, eu tenho um problema muito sério com a cama. É muito horrível, mas realmente, depois que eu vou... Eu falo, que bom que eu vim, né? Porque é tão gostoso, eu estou me sentindo tão bem. Dar esse primeiro passo é muito importante, né? E eu acho que por isso que tem a medicina integrativa, ela tem que olhar a pessoa holisticamente, né? Porque tem os hábitos também, né? Exato. Esse tipo de hábito, de repente, ele até pode vir de um bloqueio qualquer da infância, sei lá, mas então você tratando o todo, né? Exatamente. Você consegue o resultado só tratando o todo, né? Só tratando o todo. Porque não adianta ficar, né? Porque aí você vai ter, né? Coceira, bicho de pé, fica tratando topicamente, né? Remediando está remediando, remediando os sintomas. Claro que medicação tem a sua importância em alguns casos muito específicos, né? Mas a longo prazo nenhum paciente de depressão foi curado com medicação. Não existe falar, eu tinha depressão, tomei o remédio e eu curei. Não, ele pode amenizar, mas a gente tem que haver a cura de outras maneiras. Por ameniza o sintoma, mas não combate, né? Não combate a causa.
causa. Por isso que tem que fazer a terapia também, né? No Isso, caso da depressão especificamente, Exatamente, né? por isso Mas às vezes pode ser uma depressão causada por inflamação intestinal. Inflamação intestinal. E como descobrir? Como descobrir? É por uma avaliação, né? Então, hoje, quando o paciente vai para o consultório, ele fica quase 3 horas para fazer toda essa análise. Entendi. E a naturopatia, ela tem que analisar toda essa tríade. Não é só o físico. Aí tem lá os questionários emocionais, né? E aí a gente também desenvolve trabalhos para isso, para enxergar, para trabalhar com o paciente com relação a isso. Às vezes o paciente, por exemplo, de intestino, ele vai ter um trauma lá desde a infância. Eu tive uma paciente que ela tinha uma constipação, ela já era senhora, ela tinha uma constipação crônica, e ela sofreu um trauma quando ela tinha 6 anos de idade, que ela foi numa excursão e na volta ela não conseguiu segurar e fez cocô na calça. Nunca mais dali para frente. Passou vergonha, travou e não conseguia evacuar, fica dias e dias. Então, assim, só a limpeza ajudaria? Não. Não, né? Então, tem que trabalhar essa parte. Exatamente. Mas aí você orienta. Isso. Aí, pelo menos, você consegue, junto com o paciente, descobrir, né? Da onde vem, por que está acontecendo, né? Isso. E pacientes, por exemplo, que têm problemas intestinais como sequela de outra doença. Sim. Por exemplo, pacientes que fazem prostatectomia total, né, e por um erro médico, né, acomete, né, geralmente é o que mais acontece, né? Sim. Até pela falta. Eu também não estudei isso, não. Eu estou perguntando de xereta. Mas, assim, consegue reverter? Ele vai. O que você faria com uma pessoa nesse estado? Por exemplo, que te procurasse? Quando já existe uma situação até cirúrgica, o que a gente tem que fazer é amenizar os danos dali para frente. Entendi. Não vai ter muito que a gente mexa ali com o órgão para não criar mais lesões, né? Mas é modificar dali para frente. Então, realmente, é mudar a alimentação desse paciente, desinflamar o máximo possível e também ajudá-lo nas produções, né? Inclusive hormonais, porque um paciente que perde, né? Vai perder a condição da produção de hormônios. E esse paciente perde vida, principalmente homem, né? Porque a parte hormonal é extremamente tudo, né? importante. É um todo, né? É um todo. Então, é dar condições de vida para esse paciente, né? E tem situações, principalmente cirúrgicas, que a gente não pode mexer muito ali naquela situação. Sim. Eu tenho pacientes que... porque daí como eu podia falar, é localizado, né? Ele não é porque ele tem um trauma, não tem nada a ver com alimentação, com nada. É uma coisa bem pontual, né? E ali, né? É bem pontual. Então, ele vai ter que ter muito mais cautela e cuidados com a saúde dele dali para frente, né? E assim, no outro extremo, a gente tem um bebê, né? E os bebês, os recém-nascidos, às vezes tem bebê que tem intolerância ao próprio leite da mãe, né? E não consegue se adaptar e ele acaba desenvolvendo ou a diarreia ou a constipação, né? Sim. E, por exemplo, existe a medicina integrativa, consegue trabalhar com o bebê ou ainda não é hora? Já. O que a gente tem visto, saiu até alguns estudos, né, nos Estados Unidos, e um especificamente falando dos bebês poluentes. Hoje, a gente sabe que os bebês já estão nascendo adoecidos, doentes, justamente o autismo, né? Essas descompensações. Tem muito, né? Está tendo muito caso, muito diagnóstico, né? Muito. Era diagnóstico que não saía, que as pessoas não tinham. O que está acontecendo? Infelizmente está adoecido mesmo. Está mesmo, né? A população está justamente por conta disso, porque as mães estão engravidando doente. Então, é esse papel mais importante agora, é a gente entender que as mães precisam se preparar para a gestação. Ou seja, seria interessante uma grávida procurar você para já, desde o comecinho, ela também já... Porque é ela que vai mandar tudo para o neném, né? Então, ela se preparar para que ele nasça saudável. Então, uma paciente, antes de engravidar, ela tem que passar pelos 3D. Desintoxicar, desparasitar, desinflamar, nutrir, tá ali com as condições de minerais, né? De acolher, neurônios, né? Esse novo ser, né? Porque ali é uma
preparação para uma vida eterna, né? Pela pessoa... E ele também vai puxar, vai sugar muita coisa dela ali Muito. dentro, né? Nutrientes e tudo mais, né? Então, e assim, é um dos papéis que mais, é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, mais me enriqueço, assim, de estudar e fazer, justamente por isso que a gente sabe que a gente estamos gerando uma vida, né? E uma vida saudável. E hoje, além da gente preparar a mãe para ela gerar uma criança saudável, a gente também tem o poder de gerar os super bebês, que a gente fala, né? As minhas meninas são super bebês. Então, que a gente nutre muito, suplementa muito, né? Hoje já tem fórmulas da criança gênio para ela ter uma cognição melhor. Então, quanto mais saúde intestinal essa mãe tem, menos risco a gente vai ter dessa criança nascer adoecida e mais saudável ela vai ser para sempre, né? E também as crianças hoje têm nascido muito de parto cesariana, que compromete a microbiota, né? A criança de parto normal, na hora que ela está passando ali pelo canal vaginal, aquela lama que a gente chama mucosa é microbiota pura. Então já passa no rostinho, na boquinha da criança e ela nasceu no tempo certo, né? Vamos dizer. Então ela já conseguiu receber a microbiota, né? Olha. E o colostro da mãe, no momento certo, adequado, também é ali a formação da microbiota da criança. Mas, infelizmente, as crianças hoje estão nascendo por condições de cesariana e está tudo bem, né? As minhas também acabaram tendo que nascer. Acontece, né? A gente hoje já pode repor colostro. Hoje já tem xarope de colostro. Nossa! Qual a origem? Da vaca? Não. Da vaca. Da vaca. Isso, do boi, da ovelha. Então, tem vários... E tem até materno. Para pessoas que são veganas, tem hoje farmácias que fazem... Do banco de leite, banco né? de leite, mães que são vegetarianas e veganas. Hoje tem farmácias que faz do banco de leite materno. Olha! E aí faz o xaropinho e põe para a criança já ingerir. Para imunidade. Para imunidade. Inclusive, o colostro materno, a gente trata muito pacientes de câncer. É sensacional. Seria colostro. Mais ou menos como célula-tronco? Exato, Para aumento de imunidade não tem, é incomparável. É excelente mesmo. Então, hoje as farmácias de manipulações que já trabalham com colostro, a gente já faz a reposição da criança. Nasceu de cesárea, 3º, 4º dia de vida, a gente já vai colocando essa suplementação. Um bebê com problemas intestinais, que eu acho que assim, um dos maiores, né, problemas que é recorrente em bebê, é o problema intestinal, né? Ou eles têm constipação, ou eles têm muita diarreia, cólica. A cólica é uma coisa, né? Que parece que é da natureza do bebê. Todo mundo, toda mãe já se prepara porque sabe que o bebê tem um período que ele vai chorar, vai ter cólica. Isso é normal? Ele precisa passar por isso? Hoje a gente pode amenizar, né? Existe nas terapias integrativas uma massagem que chama Chantala, né? Bem conhecida. Então, é uma massagem que a mãe aprende, inclusive antes de ter o bebê, para fazer as massagens no bebê para ajudar na peristaltia do intestininho deles. E ajuda demais, né? Então, são movimentos que faz com o bebê que diminui significativamente a coliquinha deles. Ah, que bacana. E evidentemente, o chazinho, essas coisas tudo é bem-vindo, né? Eu sou Quanto super mais a favor, natural. super a favor. Hoje, os pediatras, a maioria, tiraram os chás, né? Pois né? Eu sou super a favor, né? Então, tem pacientes que vão trabalhar junto com os pediatras. Eu gosto muito de indicar pediatras que são dessa linha, que a gente consegue ter bastante sinergia, né? Sim. E um ajuda o outro. E aí a gente já ingere os chazinhos, sim. A partir dos 3 meses, 2 meses, ou por dias. Não tem nenhum problema, Faz mal, não, né? Não, né? Se não fizer bem, mal não faz, não né? faz, não. Só faz bem. E fala um pouquinho para a gente também, que você falou, eu fiquei super curiosa, né, sobre a formação dos super bebês, né? Como que acontece? E assim, qual o impacto que né, o tratamento tem, qual o impacto que ele tem, né? Óbvio que é positivo no bebê. Isso. E na criança e no futuro adulto, né? O que ele impacta lá na frente? Geralmente é a mãe, né, se preparar antes dessa gestação e durante a gestação fazer as suplementações.
e também o acompanhamento. Então, a gente vai acompanhando ali as vitaminas, os exames e vai suplementando, né? Bastante ômega 3 para a mãe, a vitamina B12, o metilfolato, a vitamina D está em níveis bem superiores e adequados, vitamina K2, que também é uma vitamina de circulação e da beleza, sabia? Então, já existem hoje estudos, a gente estuda na composição do super bebê, que a mãe que usa a vitamina K2 durante a gestação, a criança vai nascer com um rostinho mais assimétrico. Olha só. Então, vai nascer uma criança linda, né? Sim. Ajuda a simetria da criança. Então, para tudo isso a gente condiciona. E por que não, né? Se está ao nosso dispor, é saudável, Claro. são terapias ortomoleculares. E se isso vai impactar positivamente a vida dessa criança lá na frente, Exatamente. né? É uma pena que a gente não consegue fazer disso, né, um sistema da saúde pública, né? Que isso eu acho que assim dificilmente vai chegar e de repente é a população que mais precisa, que mais tem deficiência, né, na alimentação, que mais está exposta às doenças, né, às contaminações. Nossa, eu faço ideia, né? Isso é o triste mesmo, né? Porque é a informação. Né? Então, é a informação que liberta, a informação que faz a gente... E, infelizmente, às vezes não vai chegar essa informação. E também não é por grandes condições, porque a gente também pode ter esses componentes no nosso alimento. É isso, né? que eu ia falar. Tudo que você citou, na verdade, as pessoas podem... Está disponível na natureza, né? Sim. Mas, de qualquer forma, por exemplo, eu acho que, de qualquer forma, para as pessoas, né, para falar da população, né, mais necessitada, fica cada vez mais difícil ter uma alimentação balanceada, controlada. Porque eu acho que hoje em dia acaba comendo, do preço que está a carne, acaba comendo arroz, feijão e ovo. Né? E ovo é um ótimo alimento, né? Exato. Você acha que o ovo é melhor que a carne? Eu acho. O ovo é poderosíssimo. Dá para substituir? Dá. E assim, sem fazer... Pelos nutrientes que cada um compõe, né? Não substituiria, vamos dizer assim, porque a carne ela contém B12, a vitamina B12, que é extremamente importante. A gente só adquire nela. Mas se eu não vou fazer o consumo, aí eu suplemento B12, né? Eu consumo muito pouco carne. Justamente porque meu tipo sanguíneo não é tão compatível, eu não sou tão adepta, né? Não me... Qual é o seu grupo sanguíneo? É A positivo. A isso. positivo. Então, o grupo A, ele já não vai ter uma boa digestão de carne vermelha, Entendi. né? Então, eu como, mas eventualmente num churrasco, num passeio. Mas, geralmente, em casa, eu sou mais adepta de peixe, ovos, o próprio frango. Instintivamente, o meu marido... Ele consome muito pouca carne vermelha e ele é adepto de ovos e peixe. E ele é mais, tipo, né? tipo e ele é A positivo. Então é isso. É o ele é A instinto. positivo, mas eu não sei, acho, é hábito dele mesmo, não é nada assim, eu vou fazer porque Sim, é o corpo isso, que né? fala, o corpo mostrou para ele. Eu sou B negativo, o que é bom ou o que é ruim? Olha, geralmente o B, ele também não é muito adepto às carnes, né? Então, só o O. Tipo sanguíneo O, só o O que vai ser mais... ele produz mais ácido clorídrico, então o estômago dele está mais preparado, ele vai digerir melhor. Nossa, agora, eu sou B e eu sou A. E eu quero consumir a carne, aí eu preciso suplementar com esse ácido clorídrico. Aí eu posso consumir, não tem nenhum problema. Não que a gente não possa, né? Pela genética nossa, a gente pode conduzir para uma epigenética fazendo essa suplementação. Entendi. Mas respeitar a nossa genética sanguínea é muito importante. Geralmente o B, ele não é tão ruim com a questão até dos derivados do leite. Você deve gostar bastante de queijo, né? Nossa, eu não consigo viver sem leite. Ah lá, tá vendo? Eu até assim, já li alguma coisa sobre que o leite não é necessário para a gente, óbvio, Sim. ainda mais adulto, né? Mas, gente, tira a Coca-Cola, mas não tira o leite. Eu acho que eu morro sem leite. E os derivados todos. Os derivados. Geralmente, você tem mais lactase, tá? O ruim é que, realmente, o leite, com tudo que ele passou, muito processado, hoje ele tem uma proteína que é a caseína, que é o que inflama, inclusive, o intestino. Então, infelizmente, a gente também perdeu o leite, né? E o leite sem lactose faz diferença? Ele vai só amenizar, mas ele continua tendo a caseína. O problema é a caseína, não é nem a lactose. A lactose é o açúcar do leite, que geralmente ela não cria tanta inflamação. Ela vai criar uma intolerância
para quem já tem uma resistência insulínica, né? Quando o pâncreas não produz muita insulina para degradar açúcar. Entendi. Mas nessa questão de sensibilidade não ameniza. Aí o ideal é leites vegetais. Leite de coco, vegetal. que é maravilhoso, leite de amêndoas, principalmente de coco. Teve uma época que eu consegui trocar o leite pelo leite de coco, mas dá tanto trabalho fazer o danado, né? Quer dizer, eu gostava de eu fazer. Esses que vendem prontos eu não consigo tomar, não também não cheio de gosto. conservante. Mas não E dá eu gostava trabalho. Vou ensinar, então, uma forma bem fácil. Ó. Olha, geralmente, como que a gente faz em casa? Falou a gente, porque meu esposo também é naturopata e ele é super adepto da alimentação e as meninas amam esse tipo de leite. Então, geralmente a gente faz no domingo já para a semana. Então, a gente compra o coco seco, coco já prontinho, coloca em jarra de vidro com água quente e deixa de um dia para o outro. Aí ele vai dissolver tudo. Só bater no liquidificador e coar. E pôr na geladeira para a semana inteira. Olha, essa dica de deixar deixar de molho. Ele amolece. Aí ele fica todo amolecidinho, Aí a água fica bem branquinha. Depois e você consegue guardar para a semana. Para a semana. Ele dura. Nossa, eu vou tentar tenta, voltar para isso, porque depois de certa idade a gente põe a culpa na menopausa, né? Para tudo é a menopausa, mas a gente sabe que não é exatamente isso, né? Que a gente tem que se cuidar mais e ingerir menos e, né? E assim. Eu tenho a minha família, tirando a minha filha que gosta muito de carne, mas ela é perfeito. Então ela precisa, né? Ela fala, ai, não me tira a carne, pelo amor de Deus. Mas assim, eu, meu marido, meu filho, a gente já consegue mais viver só de verdura, salada, vegetais. E meu filho tá caminhando para se tornar vegetariano mesmo. Ele já parou de consumir o leite, os derivados, e parou de consumir carne, qualquer carne. Ele é AB. AB, tá. Ele é a misturinha. Mas, então, isso acaba estimulando a gente também em casa, né? Porque o filho vem almoçar em casa, eu tenho que já pensar em fazer uma verdura, né, a mais, alguma coisa, porque senão ele fica sem a proteína, sem o bifinho. É a preocupação, porque é o que a gente falou desde o início, né? A proteína tem que ser ali o principal do prato. E aí esse é o perigo geralmente do vegetariano e o vegano, porque ele consome muito carboidrato, né? E aí vai deixando as proteínas mesmo de sendo lado. integral, mesmo, por exemplo, o arroz integral, as coisas mais integrais não fazem diferença? Não, que a gente sempre fala, quando ele virar mocinho, ele vai ser açúcar. Ele vai ser açúcar. Então, qualquer carboidrato que ele não for gasto, ele vai virar açúcar. Então, se não foi para aquela pessoa que vai gastar, ele vai virar açúcar e vai acumular como gordura, vai acumular nas vísceras. E o gasto, você fala que é exercício mesmo. Não adianta falar que dá 10 mil passos dentro de casa, né? Que isso não conta, né? Exercício ou vida ativa. O ideal mesmo é a vida ativa. Que às vezes tem pessoas que falam, não, doutora, nossa, eu sou super atleta, eu tenho uma vida muito... Mas eu falo, o que você faz? Eu vou 2 vezes no Pilates... E 2 vezes eu faço caminhada. Não, já faz mais que eu. Não é vida ativa. Nem eu posso considerar vida ativa. Por quê? Porque a gente faz... Mesmo eu que procuro fazer praticamente todos os dias atividade física, mas eu fico 8 horas sentada no consultório. Eu também fico muito sentada. Né? Então, praticamente parte do dia sentada e dormindo. É verdade. Então, muito pouco em movimento. Então, né? assim, é exercício mesmo, nem que seja uma caminhada. Isso, a caminhada entra. A caminhada é ótima. E tentar fazer as coisas mais rotineiras mesmo, né? Ai, vai pegar uma coisa no condomínio, vai andando. Se tiver algum lugar, faça a pé, né? Tentar evitar movimentar mais na casa, porque às vezes a gente abrir menos porta de carro, né? Isso, né? A gente acaba acostumando, né? E a facilidade... acaba levando para essa vidinha sedentária. Eu aqui faço meu treino na quarta-feira e faço meu esporte na quinta. E já acho que eu sou o máximo, gente. E o resto da semana eu não faço nada. Mas tá máximo, é muito bom. Mas pelo menos eu falo, mas eu não estou, né, quietinha em casa.
Mas é complicado, né? A gente tem que ter uma disciplina Tem que ter danada, disciplina. né? E o mais difícil é o que a gente estava falando, é pôr o tênis e sair de casa. Sim, Esse é o desafio. é o Esse primeiro maior passo, desafio. literalmente, É o primeiro né? passo. Por isso que é bom, às vezes, ter uma pessoa que te motive, ou um profissional que esteja te acompanhando, pegando no pé. Né? Eu vindo para cá mesmo, já estava falando com um paciente. Falei, você foi ontem para academia? O que a gente combinou essa semana? Eu fui fazer exame de sangue ontem, por isso que eu não fui. Falou, vamos lá. Então, eles, às vezes, eu preencho, quando eles passaram por esse processo de desintoxicação e a gente vai fazendo a manutenção, eles levam uma ficha que eles têm que preencher ali. Tem o né? objetivo lá. O objetivo. Né? Tem que... Porque a gente se cobra de tanta coisa, pois melhor a gente se cobrar para nós. É verdade, né? é verdade. Nossa vida. Voltando a essa questão da alimentação, que você falou você deu a dica de deixar o coco de molho, né? Isso. Que eu achei fantástico. Essa semana eu já vou pôr em prática. Porque eu me adaptei bem, eu gostei. Porque eu só tomo leite com café de manhã. Eu fico, parece que eu não tenho energia. E eu consegui adaptar bem o café com o leite de coco, não fica muito ruim. Ele combina, tem que ser café, o café coado, não pode ser o expresso, que não combina. Mas eu consegui viver bom, acabei largando, né? Mas eu vou voltar. Mas tem outra prática que eu faço também, e acho que tem muito dessa medicina, dessa alimentação de verdade, né? Que é, por exemplo, o feijão, a lentilha, o grão de bico, deixar de molho de um dia para o outro, porque, inclusive, fala que tem alguma não é proteína, algum componente do feijão que, ficando de molho, evita que você tenha gases, alguma coisa assim. Procede. É um enxofre, né? É o enxofre. Então, quando a gente deixa os grãos de molho, a gente até vê aquela espumação. Isso, né? É um enxofre. E é fedido. Essa água do feijão, se ficar mais de 12 horas, ela tem um cheiro característico. Cheiro até de enxofre. Tenta perceber, é o cheiro de um enxofre mesmo. Ruim. Então, tem que deixar. E aí, o ideal é que realmente vai trocando aquela água, e uma forma bem interessante é alcalinizar essa água que a gente põe nos grãos. Entendi. Então pode pH, ser né? pH. Então pegar uma água mais alcalina para liberar mais o enxofre, ou pôr uma pitadinha de bicarbonato. Bicarbonato. Isso. Ai, que dica boa, gente. Presta atenção. Doutora, nosso tempo acabou. A gente passou. Tava. Vamos combinar uma próxima vinda para a gente falar com mais de outras coisas. Eu não falei nem da doença de Crohn, a gente não falou de um monte de coisa. Você que está em casa pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua dúvida. Os endereços aparecem aqui na sua tela. Aparece o endereço também da doutora Aniele. Quem tiver interesse em fazer uma consulta, fazer uma avaliação do estado geral, que eu achei fantástico, né, para cuidar do corpo como um todo. Geralmente, pessoas que estão passando de uma fase, sabe? Tipo eu, assim, que estou, né, na menopausa, a gente não sabe se entra, se sai, está com todos esses problemas, né? Saber que pode ter um suporte né, holístico, que olha o todo, é muito reconfortante, né? Com certeza. Porque a medicina alopática, ela olha segmentado, né? Cada é a mão, é o braço, é o cotovelo, é o joelho, né? Aqui a barriga, a mama. É difícil achar um profissional que pense no todo mesmo, né? E que trate com propriedade desse todo, né? Eu gostei muito da nossa conversa, adorei a sua vinda, a sua visita. Gostei muito de tudo que você falou. Você acha que ficou alguma coisa assim que você queira acrescentar? Fique à vontade. Eu fiquei muito feliz, sou grata, muito honrada por estar aqui, Lilian. Obrigada pela oportunidade, né? E de levar esse conhecimento e falar de ser tão prazeroso, né? Porque é falar daquilo que nos faz a vida, né? Compartilhar, né, Aniele? Compartilhar esses saberes, né, para mais pessoas terem acesso a essa informação. E ter a oportunidade de se tratar, né? De ir atrás daquilo que realmente importa, né? Certeza. Que é a saúde, né? A saúde. Vamos trazer mais dicas, sim. Que legal. Você volta, com certeza, a gente combina, a gente espera essas perguntas que vêm daí de casa, você deixa o seu like, compartilha, porque é um assunto muito importante, né? Que é saúde.
Se inscreva no canal e mande sua pergunta. Aparece aqui o contato da doutora, pode entrar em contato direto com ela também. E ela volta numa próxima oportunidade. Doutora, muito obrigada de novo pela sua presença. E vocês, a gente se encontra no próximo Giramundo. Até lá.